Boa noite, bom dia para alguns lugares, né? Principalmente o pessoal do Japão, que acompanha a gente. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho, e hoje temos um prazer enorme de trazer para a nossa entrevista um convidado especial. Já trabalha como comentarista de boxe na ESPN Brasil, foi boxing trainer da Associação Democrática São Caetano do Sul. Trabalhou na rede Record de televisão e na rede Manchete de televisão. Trabalhou no departamento de esportes da Pirelli. É formado em bacharel em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E ele foi nada mais, nada menos do que o primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro. Note que depois que ele ganhou essa medalha, o Brasil esperou mais 44 anos para ganhar outra medalha olímpica pelo boxe. Boa noite, Servílio de Oliveira. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Rosângela. Boa noite, amigos. Aqui estamos para participar dessa live. Espero que gostem. Para mim é uma honra muito grande, mestre. Uma honra muito grande mesmo. Eu estou sendo cada vez mais atrevido e, graças a Deus, Deus está me abençoando e que as coisas estão dando certo. Eu sempre falo para o pessoal, eu que saí lá do Matão e depois um dia consegui chegar até o Japão através do esporte, através da arte marcial, e hoje estou tendo o prazer de conversar essa figura ilustre e muito importante para toda essa geração, não só de boxe, mas também a geração brasileira, que está acostumada a ver ídolos lá fora, e às vezes olha do lado e tem pouca gente para comentar. Nós temos aqui, frente a nós, uma pessoa muito importante que abriu caminho para a parte olímpica do boxe, no caso, a medalha, e que tem um valor inestimável. Daqui a pouco o mestre vai mostrar a medalha para vocês. E eu, por exemplo, aqui atrás, vocês estão vendo, tem aí um pouquinho de medalhas, tem mais umas caixas lá. Se juntar todas as minhas medalhas, que dá umas 200 mais ou menos, não dá nem o cordão da medalha que ele ganhou. Não, não apoiado, não apoiado. Atualmente, você exerce a função de direito, advocacia. Qual é a sua área de atuação? Olha, na verdade, eu sou aposentado, né? Eu comecei a estudar depois de velho, já tinha mais de 60 anos, né? Quando comecei a fazer o curso de Direito em São Caetano do Sul. Hoje eu exerço a função lá no escritório com o meu filho, e o meu filho, nós temos um escritório de advocacia aqui na rua Dona Elisa Flacker. Meu filho, ele é procurador do município de São Paulo e nós temos esse escritório também. E também, além de aposentado, sou comentarista na ESPN e esse é o meu dia a dia. Ultimamente nós estamos tentando fazer aí um trabalho remoto através, trabalhando em casa, né? E a partir da próxima semana a gente já vai estar comentando alguns eventos de boxe. Oh, muito bom. Eu até, esses dias eu estava falando, é claro que é importante a pessoa ser um campeão, a pessoa ter ganho medalhas, mas nós estamos trabalhando muito com projetos, né? E eu estou justamente trazendo sempre, todas as terças-feiras aqui comigo, pessoas que têm uma história exemplar para essas crianças. E muitas crianças, às vezes, eles estão jogando futebol, ele é um craque lá, o menininho tem 8, 9 anos de idade, é um craque ali, ele domina tudo, ou numa academia de boxe, kickboxing, karatê, e ele tem aí
na cabeça dele aquele futuro que ele quer ser um Neymar, quer ser um Servilho de Oliveira, quer ser um Cassius Clay, mas ele não entende que tem que se preparar, tem que estudar, né? Então, tanto isso, o exemplo do mestre aí, que começou a estudar mesmo depois dos 60 anos, mas que os seus filhos já estão formados, né? Então, quer dizer, ele passou essa ideia para os filhos, né? Que não basta ser bom no boxe, né? Olha, na verdade, eu acho que todos os esportistas, eles têm que levar o esporte e ao lado do esporte eles devem estudar. Porque o que te dará sustentação é a sabedoria, é a instrução, é a educação, né? É a cultura, não é? E o esporte, eu, por exemplo, Lunardi, eu sou de uma família muito humilde, né? Eu nasci lá na Vila Simões, no bairro do Ipiranga. A gente vivia lá, esgoto a céu aberto, etc. Uma humildade tremenda. E o esporte foi quem me deu sustentação para que eu conhecesse vários países, para que eu conquistasse essa medalha aqui em 1968, né? Então, o esporte... Olha, o esporte é de fundamental importância ao lado da cultura e ao lado da educação. Eu acho que todo esportista tem que estudar. Isso é de fundamental importância. E por que o boxe e não o futebol? Olha, na verdade, quando eu era menino, eu cheguei a jogar futebol. Inclusive, a casa que nós tínhamos lá no bairro do Ipiranga servia de sede para uns times de futebol que tinha lá, inclusive o Corinthians da Vila Simões, né? E eu queria ser jogador de futebol, joguei futebol, etc. Mas o boxe, o esporte individual, foi o que me norteou. Eu me senti muito melhor no boxe. Aos 11 anos de idade, o meu irmão me levou no cinema, no Cine Soberano, que tinha ali na Estrada do Vergueiro, e eu vi no Canal 100 uma luta do Éder Joffre contra o Danny Kidd. E a partir daquele momento, o boxe entrou na minha vida. E também, em 1960, o Éder Joffre conquistou o título do mundo, tal como aconteceu com o Guga, com o tênis, né? Que todo garoto do bairro queria praticar tênis depois que o Guga ganhou lá em Roland Garros. Naquela época, lá na década de 60, todo garotinho queria ser um Éder Joffre, principalmente os meninos da periferia. E eu fui um desses meninos e conquistei alguns títulos. Puxa vida. Que bom, né? Às vezes a gente parece que foi feito para alguma coisa e a gente às vezes insiste em outra, às vezes se dá mal. Eu, por exemplo, fiquei insistindo no futebol até meus 20 anos de idade. Foi aí que eu percebi que não dava certo. Muita gente falava para mim: pô, você é perna de pau, meu, você não leva jeito. Porque, na verdade, eu acho assim, tudo que você quiser, um professor pode te ensinar. Mas aí falta aquele toque final, aquela genialidade, naquele momento que não dá para pensar que a coisa tem que sair pelo reflexo, que aí a gente vai ver que não é o futebol que era o meu caso, né? Entendi. Quando eu era criança, o meu pai falava muito assim, até tinha um compadre dele que ele era pequenininho, falava assim: pô, compadre, você podia ser boxeador, né? Porque, na verdade, eles achavam que boxeador tinha que ser peso mosca ou peso galo. No seu caso, era peso galo ou peso pena. No seu caso, era peso mosca, né? Peso mosca, era a primeira categoria da modalidade. Porque eles falavam assim: olha, o boxeador pequeno, ele luta bonito, né? Ele tem uma técnica refinada, e o grandão é só pancada e tal. Então tinha muito disso, né? É claro que com o passar do tempo, né, nós tivemos vários lutadores de categorias grandes, categorias peso pesado, como foi o caso do John Lewis, como foi o caso do Muhammad Ali, como foi o caso
do rock marciano. As categorias pesadas, viu, Lunardi? As categorias pesadas sempre foi as categorias que mais chamaram atenção por causa do porte físico deles, né? Mas na parte técnica, as categorias intermediárias são tecnicamente muito melhor. Ah, é isso mesmo. Tanto é que também no Brasil nós tivemos aí Maguila, né? Que levou com toda como fala assim, nadando contra a correnteza, mas chegou aí numa das como é que chama? Divisões, né? Numa das organizações, ele foi campeão mundial. Rankings mundiais, né? Maguila foi um excelente boxeador, inclusive ele chegou a treinar inclusive aqui na Pirelli com o Carolo, né? Com o Carolo, e eu também estive com ele em várias competições, não no exterior, mas no interior de São Paulo. O Maguila foi um grande boxeador. Eu graças a Deus, através do esporte, eu consegui conhecer bastante gente importante. Conheci o Maguila lá no Mário Covas, eu dei aula no Mário Covas de kickboxing, conheci o Maguila lá, conheci o Carolo no Ibirapuera, né? Ele dava aula lá também, né? Antônio Carolo, o Antônio Carolo é o meu segundo pai. Foi de muita gente, aliás. Né? Que Deus o tenha. Ele foi muito gente boa. Eu conheci um peso pesado, não sei se você chegou a conhecer, o Luizão, aqui em Santo André. Sim. Aqui Rubão. 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 Ele é do Camilópolis. Ele morou muitos anos no Camilópolis, e quando eu cheguei aqui em Santo André, em 1966, porque o Carolo me trouxe para Santo André. Eu estreei na Forja de Campeões no torneio de Gazeta Esportiva em 1966, e naquela época a Pirelli tinha uma boa equipe de boxe, não só boxe. A Pirelli tinha basquetebol, tinha voleibol, tinha ciclismo, tinha atletismo. A Pirelli é quem dava a sustentação para o esporte em Santo André. E o Carolo me trouxe para Santo André, e aí eu conheci o Rubão. O Rubão já tinha bastante nome, né? Ele era da categoria dos meio pesados. E ele vive aqui no Camilópolis, no bairro bem próximo da gente aqui. Aliás, você tem falado bastante da Pirelli, né? Mas teve uma época, em 1970 e pouco, 75 mais ou menos, que eu falava assim, puxa vida, Santo André era um celeiro de tudo, né? Nós tínhamos, na arte marcial também, pessoas muito, muito boas, tanto no judô, no karatê, no kung fu. Sim. Então, tinha o pessoal da Pirelli, o voleibol, sim, né, também. Então, foi assim, uma época assim, muito importante para a nossa região, que a gente sentia um orgulho incrível, né, por isso. E depois aí as coisas foi se desgastando, né, foi acabando, e hoje estamos aí com uma certa deficiência, né? Em 92, a Pirelli parou com o esporte em Santo André. A Pirelli é quem dava sustentação para o esporte de Santo André, não é? Parou, e aí a coisa degringolou. Inclusive, nos dias de hoje, Santo André participa da segunda divisão, tanto em jogos abertos como em jogos regionais. Está muito mal no esporte. Tá mal mesmo. Inclusive, eu participo dos Jogos Abertos, né? Então, para mim é uma tristeza principalmente sabendo que Santo André já foi considerada a capital do esporte. Lá na década de 80, Santo André foi tido como a capital do esporte. E hoje está militando na segunda divisão no esporte na nossa região. Infelizmente. Que coisa. Mas a sua ida para as Olimpíadas também teve uma certa dúvida aí. Como é que foi isso?
Olha, Lunardi, na verdade, naquela época, o Comitê Olímpico sempre alegava falta de verba, né? Sempre alegava. E algumas modalidades eram privilegiadas, como era o caso do próprio futebol. Algumas modalidades tinha lá o seu, né? E o Silvio de Magalhães Padilha, que era o presidente do Comitê Olímpico, aliás, um excelente presidente, né? Foi atleta, ele disse o seguinte, olha, nós vamos levar para as Olimpíadas do México o boxeador que se der bem nos Jogos Latino-Americanos de Santiago do Chile, que se deu em março de 1968. Então, nós fomos lá com uma equipe de 10 atletas, né? E conquistamos 4 medalhas de ouro, né? Só que quando nós voltamos para o Brasil, surgiu aquele assunto de falta de verba, e aí nós tivemos que ir falar pessoalmente com o Silvio de Magalhães Padilha, com o Éder Joffre, foi o Newton Campos, que era, na época, o presidente da Federação Paulista de Boxe, etc., Khaled Khoury, todos fomos fazer pressão, e eles acabaram mandando 2 boxeadores, o Expedito Alencar e eu. E nós fomos para o México, e lá, nos Jogos Olímpicos, fomos com 2 boxeadores, lá nós conquistamos apenas 3 medalhas. A equipe toda do Brasil conquistou 3 medalhas. E uma das medalhas foi a minha, que é a do boxe. Ou seja, que se não tivesse mandado o boxe, nós teríamos, ao invés de ter 127 medalhas, que são as medalhas que nós temos hoje, teríamos uma a menos. Porque o Brasil, não sei se você sabe, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele se deu a sua primeira edição em 1896. E o Brasil participou pela primeira vez em Jogos Olímpicos em 1920, na Antuérpia, né? E de lá para cá, o Brasil conquistou apenas 127 medalhas. E essa medalha aqui foi a 14ª medalha de um brasileiro. 14ª medalha. Que valor, né? Que honra. Ela tem um valor muito grande para mim, Lunardi. Essa medalha, para mim, ela é bronze, né? Porque eu, lá no México, na semifinal, eu lutei contra o lutador da casa, que era o Ricardo Delgado. E aí, para você vencer o dono da casa, você tem que convencer também os juízes que estão em torno, né? E eu fui decretado perdedor da luta e fiquei com a medalha de bronze. Eu acho que a medalha de ouro ficou em boas mãos, porque ele estava na casa dele, ele também foi um bom boxeador. Eu acho que ele fez jus pela medalha de ouro e eu fiquei muito feliz com a minha medalha de bronze. Essa medalha abriu algumas portas? Olha, na verdade, se falou bastante sobre ela e tal, mas infelizmente aqui no Brasil, o Brasil não tem muita memória esportiva, né? Lamentavelmente não tem. Ultimamente, Lunardi, é que parece que com essa nova juventude que estão surgindo, parece que está se propagando mais. Hoje em dia, por exemplo, há várias possibilidades de você fazer esporte, né? Como a questão, por exemplo, das leis de incentivo. Hoje em dia parece que abriu um pouco mais a cabeça do brasileiro, né? Mas ainda falta alguma coisa. Então, hoje, eu sou um pouco mais reconhecido por essa medalha. Hoje, sem dúvida nenhuma. É muito bom você participar desses torneios, principalmente nos Jogos Olímpicos, e conquistar uma medalha. Isso é de suma importância. Eu tava pensando naquela ideia que você estava passando, assim, que é melhor você formar atletas do que gastar dinheiro formando atletas, fazendo projetos, do que gastar dinheiro com cadeia, com prisão. E eu estava pensando assim, como que o pessoal que é imediatista, né? Porque para você formar um atleta, você precisa de 10 anos, sim, 15 sim. anos.
e às vezes o ladrão está aí, o bandido está aí, precisa de cadeia, né? Por isso que eles têm aquela ideia imediatista, né? Não, vou fazer uma cadeia agora, mas ele não sabe que depois, daqui 10 anos, às vezes aquela cadeia já não comporta mais, né? Porque aquele pessoal que era para ser tirado da rua está sendo colocado lá naquele lugar. É verdade, é verdade. Olha, inclusive, lá atrás, lá em 1969, quando o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, fez o 1000º gol, eu me lembro que ele pegou a bola tal e disse, porra, vamos cuidar das criancinhas, etc. e tal. E muitos disseram, olha, esse cara é um demagogo, pô, vem falar de criancinhas agora e tal. Então, eu fico aqui pensando, se realmente os nossos governos, se realmente tivessem cuidado daquelas criancinhas de 1969, hoje nós seríamos um país diferente. E lamentavelmente, Lunardi, naquele assunto que eu falei com você e que você agora tocou no ponto da questão dos presídios, é o seguinte, que nós, um país como o nosso, com mais de 210 milhões de habitantes, um país riquíssimo, porque nós somos um país que, com potência, se não fosse, por exemplo, os desvios de verbas que a gente vê nos dias de hoje, nosso país seria uma potência mundial, né? Mas não, aqui no Brasil, lamentavelmente, o pessoal foca muito mais na questão de diminuir a maioridade penal, porque aí você vai sacrificar crianças de 10, 11, 12 anos de idade, e não é por aí. O que nós temos que fazer é investir nessas crianças da periferia, nessas crianças menos favorecidas, nessas crianças que estão à beira da marginalidade, trazer essas crianças para a escola, trazer essas crianças para a prática do esporte, porque um menino da periferia, quando ele começa a praticar esporte, ele vai começar a ter noção de disciplina, porque se ele não tiver disciplina, ele não vai chegar a lugar nenhum. E ao ter disciplina, ele vai passar a respeitar o seu semelhante, ele vai respeitar o seu professor, ele vai adquirir alguns conhecimentos que isso vai fazer com que ele estude e que amanhã ele vai poder lutar no bom sentido, de igual para igual, para conseguir um trabalho que lhe dê sustentação para ele e para a família dele. Tudo tem que começar pelo esporte, pela educação e etc. E, lamentavelmente, aqui no Brasil, o pessoal só fala em construir presídios. Os presídios aqui no Brasil estão abarrotados. E se você for analisar os países mais desenvolvidos, como é o caso da Nova Zelândia, como é o caso da Dinamarca, o próprio Estados Unidos, que investe muito no esporte, os caras divulgam o seu país e têm uma sociedade inteligente. Não tem tanto delinquente como nós temos no Brasil, lamentavelmente. É a política do construir uma estrada nova para ter a sua placa lá, do que tapar buraco que não dá placa nenhuma, né? É verdade. Educar é uma coisa assim muito difícil, porque não aparece, não tem assim, você educou uma criança, ela aprendeu a ler graças a um projeto, ou aprendeu a praticar graças a um projeto. Inclusive, eu tenho uma ideia, não sei se eu estou certo, mas essa coisa de feminicídio que acontece muito hoje, eu acho que a atividade esportiva, você convive, por exemplo, durante as minhas práticas esportivas, eu quebrei braço, nariz e tal. Então, eu sempre estava convivendo com a derrota. Um dia ganhava uma luta, outro dia perdia. Um dia batia no adversário, outro dia apanhava, um dia saía sorrindo, outro dia saía chorando. Então, aquilo vai escolando a gente, né? Então, a gente está muito mais acostumado a conviver com, olha, se você bobear, você cai, né? Quer dizer, você está num ponto alto, se você bobear, você cai. Quando você pensa que vai ganhar uma luta, você perde. Uhum. No seu caso, né, até queria tocar num assunto,
é que, no seu caso, por exemplo, você estava no auge da sua carreira, de repente, um médico fala, você não pode lutar mais. Como é que é isso? Olha, é uma situação muito difícil, viu, Lunardi? Eu passei por um momento dificílimo na minha vida. Eu, na minha 15ª luta, né, eu era o quinto do ranking do mundo, e naquela luta eu venci contra o Tony Moreno e ascendi ao terceiro colocado no ranking do mundo. Eu estava bem próximo de disputar um título do mundo. E aí eu decretaram o descolamento de retina, eu fui para o Penido Burnier, lá em Campinas, fiz a cirurgia e, lamentavelmente, a minha vista não houve recuperação. E aí é muito difícil, porque você, às vezes, com nome, esportista, todo mundo bate nas suas costas, etc., né? E a partir do momento que você deixa de ser aquele esportista, muitos até mudam de calçada para não bater de frente com você. É verdade. E se você não tiver estrutura, você vai para a sarjeta. Graças a Deus, eu, após ter deixado de boxear, eu fui morar no Chile, porque eu tinha conhecido a Vitória, que é a minha mulher há 48 anos, estamos juntos há 48 anos, eu fui morar no Chile em 1972. E é chato, porque se você não tem o apoio familiar, você vai para a sarjeta, mas menos mal que eu tive o apoio da família dela, tive o apoio dela, tive o meu filho José Luiz, que hoje é advogado, procurador federal, nasceu e foi a maior alegria, uma das maiores alegrias que eu tive, e eu aqui estou, graças a Deus, com sustentação. E eu acredito que o esporte e a estrutura foi que me deu essa força para continuar batalhando até os dias de hoje. Quer dizer que eu tenho uma ideia, né? Depois que eu conheci a Rosângela, eu falo assim que por trás de um grande homem não tem uma grande mulher. Do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Porque exatamente, tem que andar do lado. A mulher ela não está atrás, ela está do lado ali e ela bota a cara a tapa e recebe as pancadas junto, né? É verdade, é verdade. Veja, de um certo tempo para cá, hoje em dia nós temos mulheres. Hoje em dia, aquele velho preconceito que tinha em relação às mulheres, eu penso que elas vão tomar conta do mundo. Porque você vai numa universidade, mais de 50% dos alunos são tudo feminino, tudo mulher. Os homens estão perdendo espaço para as mulheres. E eu, particularmente, sempre digo, tal como você, que a mulher ela vai tomar conta do mundo ainda, porque é muito inteligente e ela é quem dita as regras. Não, já tomou, né? Já tomou, e outra coisa, elas fazem muito melhor do que nós. Eu acho que se existe alguma coisa que nós podemos ainda dizer, olha, nós somos melhores do que as mulheres, isso, salvo muitas exceções, é que a gente tem um pouquinho mais de força física, né? Porque viu? Exatamente, viu? Inclusive, qualquer guindastre faz, né? Se você for olhar a história, né, o preconceito que havia, né, a mulher sempre sendo mandada pelo homem, etc. Inclusive, na questão eleitoral, a mulher só veio ter direito ao voto em 1932. De 1932 para cá, a mulher teve direito a votar. Para você ver como a discriminação era muito grande em relação a isso. Hoje, graças a Deus, a coisa está mudando e vamos tocar o caminho pela frente. Mas depois que você teve o problema da visão, que encerrou sua carreira, o mundo caiu, ficou sem chão, aí apareceu a família, que foi o que te ajudou bastante e te deu suporte. Mas você voltou a fazer alguma luta, né? Sim, sim. Veja, na verdade eu morei no Chile de 72 até 1975. Vivi o golpe militar no Chile, né?
E a situação ficou meio difícil para mim lá, porque eu perdi emprego, os estrangeiros que tinha lá no Chile eram muito perseguidos na rua, etc. E aí, quando foi em junho de 1975, peguei a minha mulher e os meus 2 filhos, que eram o José Luiz e o Gabriel, e nós viemos embora para o Brasil. Isso em 1975. Aí o Carola arrumou para mim novamente para trabalhar na fábrica. E aí eu, trabalhando na fábrica, voltei a treinar novamente e tal. E em 1976 eu voltei a boxear. Havia o Botafogo da Penha, que era um time de futebol que havia aqui na Zona Leste, né? E o pessoal me ajudava. O dinheiro que eu ganhava na Pirelli, que era um salário de um empregado, né? Eles me davam também um outro salário para eu usar a camiseta do Botafogo da Penha. E isso me ajudou muito. E eu voltei a boxear. Em 1976, fiz mais 5 lutas, ganhei as 5 lutas. E quando eu fui disputar o título sul-americano em Santiago do Chile contra o Martim Vargas, que era o campeão, os médicos de lá já sabiam que eu estava muito bem, que eu podia colocar a carreira do Martim Vargas em dificuldade. Eles se apegaram ao regulamento que diz que todo boxeador com menos de 1/4 divisão em uma das vistas não pode lutar. Eles se apegaram ao regulamento e me impediram de lutar. E aí eu parei definitivamente, com 20 lutas como profissional, invicto. E é isso. E depois eu passei a ser auxiliar técnico do Carola na Pirelli. Depois que fechou a Pirelli em 1992, eu fui para São Caetano do Sul como técnico lá. Passei depois a ser supervisor técnico. Como supervisor técnico, nós conseguimos fazer um campeão do mundo, que foi o Valdemir Sertão Pereira. Ele foi o 4º brasileiro a conquistar um título mundial. E foi isso. A minha vida no esporte é isso. Mas isso aí nós vamos falar depois. Vamos dar uma paradinha de 2 minutinhos para a gente tomar uma água? Vamos e aí sim, nós vamos falar justamente sobre aquilo que não é que seria um plano B na vida da gente, mas nós temos fases na nossa vida, né? A primeira fase você foi atleta, ganhou a medalha olímpica, aí teve o problema que teve que parar e tal, mas aí tem a continuação, que nós vamos ver depois da nossa aguinha. Vamos tomar uma aguinha, então. Vamos sim, vamos sim. Legal. Vitória, você viu como fica legal aqui na televisão? Saúde!
Aí estamos de volta aí com o nosso mestre Servilho de Oliveira. E aí uma coisa assim que eu estou sempre batendo na mesma tecla, mas não é por falta de ideia, não. É porque eu quero fixar essa ideia mesmo para o pessoal que pratica. Você que treina futebol, karatê, boxe e tudo, veja bem que chega um momento em que você tem que ter uma continuidade da sua vida. E o nosso mestre Servilho de Oliveira falou, olha, eu tive a minha família que me deu todo o apoio. E mesmo depois da lesão, ele ainda tentou continuar, mas aí foi impedido. E aí, como é que faz? Acaba a vida? Não, de jeito nenhum. A vida continua. Eu acho que a gente tem sempre que pensar positivo. Eu acho que o pessimismo não cabe na vida do ser humano. Você sempre, por pior que esteja a situação, você tem sempre que pensar positivo. E eu sempre pensei positivo. E por isso estou aqui batalhando, sempre me reinventando, porque é isso que... nós não nascemos em berço de ouro, né? Então a gente sempre tem que estar buscando o que fazer, manter as contas pagas, não é? Cuidar bem da família e vida que segue. É o que eu procuro fazer. Aí tem uma coisa assim que eu também sempre falava assim nas aulas, falo até hoje. O atleta ele tem que ser um guerreiro, ele tem que aprender a dar soco, dar chute, ele tem que ter coragem, mas ele também tem que ter trazer alguma coisa do seu técnico, do seu professor, porque ele tem que pensar, um dia eu posso precisar ser professor, um dia eu posso precisar ser um árbitro, eu posso precisar, mesmo se você seguir uma carreira de advogado, pode ser advogado para orientar um jogador de futebol, um atleta a fazer um contrato, a fazer um patrocínio, né? E Sim. Aí a sua primeira profissão qual foi? Foi ser técnico de boxe, é isso? Não, na verdade, bom, quando menino, Lunardi, naquela época, lá atrás, eu sou de 1948, né? Eu, quando saí da escola com 11 anos, naquela época você estudava até o 4º ano, já ganhava o diploma. Então, meu pai me colocou para trabalhar numa oficina mecânica, para aprender mecânica. E eu trabalhei em oficina mecânica, eu fiz carreto na feira, eu engraxei sapato, eu fiz tudo que tinha que se fazer e ajudar a minha família em casa. 50% do que eu ganhava nesses trabalhinhos que eu fazia, eu entregava para minha mãe. Isso era fatal, né? E depois, o que, na minha maioridade, o que me deu sustentação foi o Carolo ter me trazido para a Pirelli, em 1966. Cheguei na Pirelli e aí tinha que trabalhar. Eu entrava às 8 da manhã, saía às 5 horas da tarde e ia para treinar na academia. Então, mas isso foi de fundamental importância para mim. Foi o trabalho na Pirelli que o Carolo me trouxe, isso foi de fundamental importância. E a sua carreira como técnico de boxe? Como é que foi? Olha, como técnico de boxe, eu, pela experiência que eu tive como boxeador, né, eu conseguia passar, até hoje os meninos que estão aí ainda lembram quando eu auxiliava eles como técnico. Por quê? Porque eu procurava passar para eles aquilo que eu fazia em cima do ringue, né? Não só força física, mas também você tem que ser inteligente, não é? Você tem que ser perseverante, você tem que esperar o melhor momento para aplicar um contragolpe, você não tem que ficar
toma lá da cá, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então essas coisas eu consegui passar para os meninos que treinavam comigo. Porque é um detalhe muito importante, o atleta, né? Por exemplo, um maratonista, por exemplo, o sujeito tem que ter coração. O sujeito não tem mais oxigênio no cérebro, mas ele persiste na corrida. E no boxe, você toma um golpe na linha da cintura, falta oxigênio, mas você tem que ter fibra, esperar a melhor oportunidade para aplicar no seu adversário. E isso eu fazia, e isso eu consegui passar para os meus alunos. Isso é muito importante. Puxa vida. E, então, essa coisa de ser comentarista de boxe também foi uma sequência natural. Sem dúvida, sem dúvida. Veja, na verdade, a primeira vez que eu fiz comentário na televisão, quem me levou foi o José Maria de Aquino. José Maria de Aquino era um jornalista da Folha de São Paulo e ele trabalhava na Globo. E em 91 teve uma luta do Rei Mercer contra um boxeador italiano e foi a primeira vez que a Globo passou boxe. A Globo, né? E eu fiz o comentário junto com o João Alfredo. João Alfredo, eu fiz o comentário com ele. E aí comecei, depois eu fui para a TV Manchete, a extinta TV Manchete, fui também para a Record, fui para outros canais e hoje estou na ESPN comentando boxe e pela experiência que eu tive em cima do quadrilátero e fora dele, eu procuro passar aquilo que eu estou vendo na luta para o telespectador. E tenho me dado bem. Novamente volta a nossa ideia do estudo, né? Porque uma coisa é você lutar e dar porrada, dar pancada, e vai para cima, entra dentro dele, e outra coisa é você ter uma forma técnica de ver a luta e de sentir se quem ganhou um determinado round, passar isso para o telespectador de uma forma bem técnica. E isso chegou como? Isso chegou, logicamente, com a prática que eu tive como atleta, né? Aliás, Lunardi, eu tenho assistido, tenho te acompanhado aí nas suas lives, no bate-papo que você tem e tal. Porra, você é um técnico por excelência. Adoro ver você ensinando os seus discípulos, porque você é um técnico, sabe, didático. Não é fácil fazer o que você faz, né? Aliás, tem muitos meninos, né, que às vezes procuram, por exemplo, fazer um certo esporte e ele vai treinar com alguém que não sabe. Porque, lamentavelmente, na vida, às vezes mais vale aparentar ser do que ser, né? E muitos treinadores acabam enganando e acabam ensinando mal o menino. No boxe, por exemplo, tem muitos técnicos que são mentirosos, né? O menino chega na academia, às vezes, ele já chega querendo dar soco, querendo trocar golpes e tal, e não é por aí. Você tem que ter uma didática, você tem que ter um perfil para ensinar os primeiros passos, os primeiros fundamentos e tal. Você tem que construir, é como se você construísse uma propriedade, tem que começar na raiz, não é? E quando, às vezes, o pessoal fala, não, o boxe é um esporte perigoso. É perigoso por quê? Por causa dos maus treinadores. Se os pais, ao levar os filhos treinar, fixasse bem e soubesse para quem ele está entregando o garoto, não teria nenhum problema. Você pode começar a treinar com 10, 11, 12 anos de idade, como foi a idade que eu comecei, só que eu tive a sorte de encontrar um bom treinador. Assim como você é um excelente técnico e eu adoro assistir às suas lives. Nossa, eu ganhei o ano. Muita honra, né? Muita honra.
Eu tenho assim passado para o pessoal justamente isso, que existe uma fase para tudo na vida da gente. Existe um Sim. momento que a gente vai aprender uma técnica, vai ter que dar um soco, vai ter que levar um soco, tem essa Sim. época é necessária mesmo, né? E agora quem leva uma vida só dando soco e levando soco, não está nem entendendo por que está acontecendo aquilo, né? Então é muito Veja, importante isso. inclusive, Leonardi, aquele que pratica, por exemplo, karatê, aquele que pratica boxe, é, normalmente o sujeito que não é um bom atleta, ele vai aí de repente querer bater nos outros na rua, e não é por aí. O sujeito que pratica o esporte, porque ele faz o esporte para ser um bom atleta, ou então para ter uma melhor qualidade de vida, ele não vai sair aí batendo nos outros, né? Muito pelo Sim, contrário. O sujeito que faz a nossa modalidade focado por ser um atleta, ele vai querer proteger o outro, ao invés de agredir. exatamente. É sobre isso que nós estamos conversando desde o começo, por exemplo, sobre tirar uma criança do mal e dar coisas boas para ela. É claro que ela vai entrar em contato com a pancada, ela vai levar uma pancada, ela vai bater, ela vai apanhar, mas ela está adquirindo conhecimento de que a vida é dura, mas que ele pode vencer. E Claro, que claro. se você não fizer a coisa certa, o resultado não vai ser bom, entende? Então, você está pensando em participar de um campeonato, você vai lá, se você não treinar direito, não é que você vai perder a medalha, você vai levar uma situação difícil, você pode ter uma lesão, você pode ter um problema mais sério. Então, eu atualmente eu estou investindo bastante parte do meu tempo para os projetos. Você já teve algum projeto? Olha, Lunardi, veja, com essa introdução das leis de incentivo ao esporte, né, a gente sempre está correndo atrás de aprovar um ou outro projeto, né? E eu acho que é difícil você conseguir a verba, porque são, na lei de incentivo do ICMS, são 3% do que o empresário tem que pagar. Esses 3% vem para a entidade que vai fazer o projeto, né? E eu acho de fundamental importância isso, porque e no futuro, né, eu pretendo fazer esses tipos de projetos e aplicar esses projetos na periferia. Pegar o menos favorecido e fazer com que eles pratiquem esporte. Independentemente Ótimo. da modalidade, ele tem que fazer esporte. Porque muitos, às vezes, começam fazendo basquete e vai se dar melhor, por exemplo, no voleibol, etc. e etc. Então, eu acho que a prática do esporte é de fundamental importância para a nossa juventude. Que bom. Vamos passar umas fotos que eu peguei do seu Facebook Ah, legal. e você pode ir comentando elas. Assim, eu dei um tempo bom para dar um comentário. Rosângela, você pode passar para nós? Ah, tá. A medalha aí. Essa foi no encontro que nós tivemos. Aí foi quando eu ganhei a medalha e essa foto foi tirada aqui no heliporto da Pirelli. Aí no heliporto da Pirelli. Aqui foi quando eu cheguei na Pirelli, em 1966. Foi Ó, antes do Pirelli. jogo. É. Olha a roupa da seleção. Essa é a camiseta da seleção olímpica. Aí Olha o com Carlos. o meu mestre Antônio Ângelo Carolo, um grande homem, Tive a oportunidade de conhecer. grande homem.
Aí foi a medalha. Aí é no pódio, na arena, quando eu fiquei em terceiro lugar. No México. No México, na cidade do México, em 68. Menininho, tá vendo lá? Garotinho, hein? Quem diria? Esse que é o Rafa. Aí é o Rafael Zumbano no meio e do lado está o Miguel de Oliveira. Aqui está o Éder. Aí de verde é o Éder. Aí são. Aí tá. Estou com o meu mestre Éder Joffre. Aí também com o Éder Joffre. De vermelho é o Éder. Puxa vida. Belas fotos, belas fotos. O Éder de novo. De novo, Éder, Miguel de Oliveira, aí com o Éder de novo. Aí foi na Câmara Municipal dos Vereadores em São Paulo. Aí foi em São Bernardo do Campo. Aí é com o Zanetti e o técnico dele na universidade. Aí é na ESPN com o Cledi Oliveira. Aí é com Ademir da Guia, o divino do Palmeiras. Aí é com o ucraniano, campeão do mundo. Olha, aí é com o norte-americano também, que foi campeão do mundo, Leon Spinks. Aí é com o meu filho Ivan. Belas lembranças. Aí com a minha esposa, com a Vitória. Belas fotos. Legal, gostei. A família. Aí foi nos 40 anos, o aniversário da minha filha, da Luciana. Aí tá a família aí. Família reunida. Muito legal, muito legal. Essa aí eu tirei do seu. E aí? E aí? Meu filho Vinícius. Bela foto essa. Pô, me lembro bem disso. Da luta do Vinícius, né? WGP. Sim. Era bom esse garoto, hein? Tá em Portugal. Olha aí o nosso amigo Cristian Andreossi comigo. Sim. Eu fiquei muito honrado de ter pego essa foto no seu Face. Que legal. Que bom. Que bom, Lunardi. Muito bom. Boas lembranças. Eu tenho outras fotos com você, mas essa daí, fala assim, eu peguei do Facebook dele. Especial. Agora nós vamos entrar no último assunto nosso. Eu queria que, assim, uma coisa importante, que acho que é uma fase nova da sua vida, e eu tenho certeza que você tem muita coisa para passar para o pessoal novo, e também tem muita coisa para reivindicar por eles. Uhum. Como que é essa fase nova aí? Pode falar para nós o que você pensa dessa nova fase, o que você pretende? Pode abrir aí à vontade. Olha, Lunardi, na verdade, eu venho no esporte desde menino, né? Venho de uma família muito humilde e sei a importância do esporte na vida de qualquer cidadão. Para a juventude, você vai fazer com que ele tenha disciplina, você vai fazer que ele respeite o próximo, que ele respeite o professor, que ele respeite os seus pais, não é? E para o idoso, você vai fazer com que o idoso, a prática desportiva, ele não seja sedentário. O sedentarismo não é bom para ninguém. E a prática esportiva para os adultos é de fundamental importância. Muito bem. E com essa experiência que eu adquiri em todos esses anos, como esportista, como cidadão, como um estudante, depois de 60 anos de idade, eu fui fazer uma universidade e me formei, sou bacharel em Direito, eu
acho que posso deixar um legado aqui da nossa cidade, Santo André, o Brasil até, por que não? Então, há aproximadamente 1 ano e meio atrás, eu recebi um convite de uma pessoa muito importante para mim, e me convidando para que eu fosse pré-candidato a vereador em Santo André. E eu acho que eu tenho conhecimento para poder trabalhar olhando para a juventude. Porque quando eu vejo, Lunardi, quando eu vejo, por exemplo, na escola, quando eu vejo essa desigualdade social muito grande na nossa sociedade, essa discriminação que há contra o ser humano, não é por aí. Eu acho que para você melhorar a condição do cidadão, dessa garotadinha que estão à beira da marginalidade, é trazendo para o esporte, é trazendo para a educação, é trazendo para a cultura, é ensiná-los. É a única forma que você vai ter para melhorar a condição dessa meninada, é através do esporte. E eu estou me colocando como pré-candidato aqui em Santo André. Eu acho que eu poderia ser um bom representante para a juventude e para a sociedade de Santo André como um vereador aqui na Câmara dos Vereadores de Santo André. E espero contar com o seu apoio e o apoio dos nossos amigos, porque a gente poderia fazer alguma coisa. É isso. Uma coisa assim, muito importante, que às vezes a gente tem pessoas que direcionam só para uma determinada área, né? E pelo que eu estou vendo, você está pensando no esporte em geral, e não simplesmente só para o boxe, Então, isso que me chamou bastante a atenção do seu propósito. Então, é muito importante isso, né? Viu, Lunardi? O mal no nosso país é que, lamentavelmente, aqueles que estão no cargo de mando, você vê muitos secretários de esportes, diretor de esporte, os caras nunca fizeram esporte, nem sabem o que é isso. E os caras estão lá na cadeira, lá, ditando cátedra. Não sabem nada e estão ditando cátedra. Então, eu penso que nós temos que ser mais técnicos. Nós temos que pôr, por exemplo, pessoas que tenham conhecimento, não é? Lamentavelmente, no Brasil, muitas vezes o secretário ele é fã de uma certa modalidade, então ele só quer ver aquela modalidade, e não é por aí. Você tem que pensar de uma maneira global, você tem que pensar de uma maneira macro e não micro, porque assim como tem o boxe, tem as artes marciais, tem o futebol, tem o atletismo, tem várias modalidades. E o que nós teríamos que fazer? Teríamos que colocar olheiros, botar a molecada para praticar esporte, para se movimentar, e aí os olheiros vão ver a movimentação de cada garoto e vai dizer, não, esse garoto tem um biotipo para fazer tal modalidade. E aí você começa a direcionar. E aí sim você vai fazer uma sociedade sadia. Isso é o que eu penso. Eu tenho passado assim por várias sessões, né? E eu vejo o seguinte, né? Tem aquele cara que fala assim, bom, eu compro uma bola de futebol, jogo lá numa quadra lá, e a molecada fica correndo atrás igual uns bobinhos atrás da bola. Não sabe nem como é que chuta, chuta o outro e começa a brigar, quer dizer, fica sendo motivo até de discórdia, né? É verdade. Eu acho que essa coisa do macro aí é muito importante, porque existe como você começou, nós dois, né, começamos no futebol, e o futebol não deu certo, eu seria um cara frustrado, você também. Claro. Então, de repente, surgiu o karatê na minha vida, e eu tô ali no karatê, através do karatê eu conquistei
nossa, graças a Deus, um cara lá do meio do mato, eu sou lá do Taquarussu, lá do Jurubatuba, no meio do mato, 30 quilômetros de Paranapiacaba, onde eu só poderia ser um bom caçador de macuco ou um bom cortador de lenha, mas nunca chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse um pai que tivesse uma visão ampla e falasse assim, não, meu filho vai estudar. Eu não consegui estudar, mas meu filho vai estudar. E a partir disso apareceu o esporte me levou, eu fui para o Chile 4 vezes, fui para o Japão 4 vezes, a América do Sul conheci, o Brasil eu viajei muito, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, e foi o esporte que me deu. Claro. E hoje eu estou tendo um contato com você, como eu tenho com outras entidades do esporte, porque para mim não é só karatê. Para mim é boxe, é kickbox, é futebol, é vôlei, sim. É tudo que faz com que a pessoa consiga... Um dia, a mãe de um aluno chegou para mim quase chorando. O aluno treinava comigo, karatê, e esse menino não quis treinar mais comigo. Ele foi andar de skate na rua. Daí ela veio chorando. Nossa, que agora, com você era tão bom, que você ensinava tanto para ele, e agora ele está lá na rua. Eu falei assim, minha senhora, para pensar um pouquinho. Eu poderia até dizer para a senhora que eu ia lá falar com ele para ele voltar para a minha academia, porque eu estou interessado no dinheiro que ele paga da mensalidade, mas não é isso. Para pensar. Aquele menino que faz o skate, que está lá na pratinha, que quer fazer aquela manobra 360, 400 e não sei quanto, que vira cambalhota, ele precisa se dedicar muito para aquilo. Enquanto ele está com a mente dele construindo uma manobra, né, que eles chamam lá, ele não está pensando em besteira. Então, não é pelo fato de ele estar com skate, que ele está com agora me foge o nome das coisas, mas quando ele está pensando em superar aquele amiguinho dele que está fazendo um 360, ele quer fazer um 360 em mais não sei quanto, ele está com a mente dele criando coisas, estudando, praticando, ele não tem tempo para pensar besteira. Então, por isso que eu falo, a gente tem que pensar em dar oportunidade para todas. Eu, por exemplo, nessa quarentena que nós tivemos, eu tive eu tive muitas coisas que eu aprendi de bem e tive um certo desgosto também. Porque o que é imprescindível para a pessoa e o que não é. Então, de repente, se eu for médico, eu estou bem de vida, porque nunca vai me faltar dinheiro em casa. Mas, de repente, eu sendo um professor, eu tenho que fechar minha academia porque eu fico 4 meses sem receber e o cara quer receber o aluguel. Então, de repente, uma geração futura pode falar assim, não, eu não vou treinar karatê, eu vou treinar futebol. Futebol, pelo menos, dá dinheiro. E o karatê não dá. Então, a gente tem que dar oportunidade para todas as profissões, para todas as atividades esportivas, porque senão aquele cara vai falar assim, não, se der uma pandemia, se der uma quarentena de novo, eu que tenho ali um salão de cabeleireiro, poxa, eu vou morrer de fome, enquanto o médico está lá solicitado, né? E não existe mais importante médico, ou bombeiro, ou dentista, ou o cara que faz massa para assentar tijolo. Acho que todas as profissões têm que ser respeitadas. Sim. E tem que ter condições de trabalhar e trazer o sustento para sua casa. E da mesma forma também, se o cara tem o dom para um determinado esporte, você foi boxeador, eu sou karateca, o outro é jogador de futebol, tem que ter também a mesma oportunidade, porque quando a gente chega na prefeitura, no departamento de esporte, para solicitar um ginásio para fazer um campeonato de karatê, tem uma série, não, vai ter jogo de vôlei nesse dia, vai ter... Olha, eu não vou te falar nada enquanto a Federação de Vôlei não me der o calendário deles. E aí eu fico 3, 4, 5 meses sem poder fazer um campeonato, porque a Federação de Vôlei ainda não mandou o dia que vai usar para aquele ginásio, né?
Entendi. A burocracia é muito grande, são muito burocráticas, muito burocráticos, e nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ser mais objetivos. Eu acho que a objetividade é de fundamental importância. Veja, Lunardi, em Santo André, nós temos grandes ex-atletas, ex-lutadores. Nós temos gente de nome no esporte em Santo André. Mas, lamentavelmente, esse pessoal nunca se colocaram como protagonista para exercer um cargo político. Eu acho que chegou a hora, nós que sabemos o sacrifício de se preparar fisicamente para participar de um torneio, tem que ter protagonismo, não é? E pensando nisso, foi que eu aceitei o convite do Sargento Lobo, que é pré-candidato também aqui em Santo André, a prefeito, né? Eu aceitei esse desafio e vou levar até o fim. E se eu sair de pré para candidato, isso só o futuro é que dirá, aí vamos batalhar para ver se consigamos o número suficiente para poder assumir uma cadeira no Legislativo de Santo André. Muito bom. Eu até estava pensando sobre uma outra coisa, né? A gente tem que mudar o país através de eleições. Isso é certeza. E uma coisa que acontece muito, né? É o voto válido, né? É o voto de valor, que eles falam. Então, de repente, eu quero votar em você, que tem uma plataforma incrível, magnífica, com umas ideias super boas, mas daí eu falo, não vou votar no Servilho, porque o Servilho talvez não seja candidato e o meu voto vai ser anulado. Não, você tem que votar na pessoa que você acha que tem condições. Depois, se ele ganhar ou não, isso é uma outra coisa. Não. Senão você não vai nunca votar numa pessoa boa, porque ela não tem uma representação grande. Então, é importante isso daí. Olha, sabe o que eu fiz? Sabe aquele campeonato que eu te convidei lá? A gente estava começando naquela modalidade. Olha só a relação que existe entre o voto válido e a competição é quase igual. Então, eu pedi para umas pessoas me ajudarem a fazer o chaveamento do campeonato. Uhum. E aí falou assim, olha, o atleta A não pode lutar logo de cara com o atleta B, porque esse aqui é sempre campeão, esse aqui é sempre vice ou campeão, uma hora ou outra. Eu peguei e falei assim, pode parar com isso daí. Claro. O atleta, todos os atletas que vão competir, eles têm que ter oportunidade. Sim. Então, eu não posso colocar atleta A na chave A, na chave A, o atleta B na chave B, só para eles se encontrarem no final, para os dois ficarem campeões. Se eles se encontrarem antes, vai se encontrar e acabou. Quem tem que ser campeão, tem que ser campeão. O sorteio tem que ser imparcial, né? Exatamente. O sorteio de maneira imparcial e seja o que Deus quiser, não é? Comigo não tem essa coisa. Eu estou fazendo a chave e não tem esse negócio de colocar, não, porque o cara foi campeão nesse torneio, o outro foi campeão ali, coloca um numa chave lá e se encontrar só no final. Campeonatos viciados é o que mais acontece, não só de boxe, karatê, kung fu, tudo assim. Daí eu falei, não, para com isso. E da mesma forma, a eleição com voto válido, né? Eu vou votar nele, mas eu sei que ele tem pouca representação, então capaz dele não ganhar, então não vou votar nele. Não, eu acho que está na hora da gente aprender a votar. Sim. Você vota naquele candidato que você vê que tem a melhor proposta. Você acredita, se ele vai ganhar ou não, esse é outro problema. Veja, Lunardi, uma coisa que me deixa muito triste, não é? Essa desigualdade social, não é? Se você for olhar na Constituição Federal, você vai ver que lá diz, olha, somos todos iguais perante a lei. E, no fundo, nós sabemos que nós não somos iguais perante a lei. É hipocrisia, né? É uma hipocrisia tremenda. O ideal seria se a lei fosse igual perante todos, mas nós sabemos que não é. Uma outra coisa que me deixa muito triste também
você vai lá no artigo 217 da CF, da Constituição Federal, você vai ver que lá diz que é dever do Estado, não é? Fomentar o esporte formal e o não formal. Mas eles não fomentam nada. Não fomentam nada, não é? E aí você vê também uma coisa que me deixa muito triste, não é? É essa questão, por exemplo, o que está acontecendo com esses desvios de verba. Esses hospitais de campanha, não é? Os caras metendo dinheiro no bolso, os respiradores lá do Belém do Pará. Quer dizer, lamentavelmente no nosso país é só falcatrua, é só querer levar vantagem, enquanto muitos brasileiros estão morrendo aí nas filas, né? Nós já atingimos mais de 1.300 mortos no dia, temos mais de 72 mil mortos no nosso país. Quer dizer, e o pessoal, aqueles que deveriam olhar para o lado correto, estão desviando, e o menos favorecido, a população, é que está indo para o brejo, literalmente, infelizmente. É o que responde a pergunta do professor Alexandre Prats. Ele é professor de um projeto na favela do Heliópolis. Há 20 anos, dá aula de graça lá para o pessoal, entendeu? Sem ganhar nada. Então, ele estava falando assim, que antigamente, em todas as academias, tinham diversas modalidades, né? E, por exemplo, hoje, difícil você encontrar uma academia de boxe. Então, o que acontece? A molecada que vem chegando, não é como nós no passado, que eu fui treinar karatê, mas não estou pensando se eu vou ganhar dinheiro ou não. Não estou pensando se eu vou me machucar ou não. Hoje a pessoa fala, não, eu vou treinar algo que tenha uma repercussão grande. Se eu tiver que treinar alguma coisa, eu vou jogar um futebol, que eu posso ser um Neymar algum dia e ganhar alguma coisa. O que eu vou ser treinando karatê? Né? Então, por exemplo, eu estou há 45 anos dando aula e agora que as pessoas estão tomando conhecimento da minha história. Então, assim, tem que ter alguém que puxe pelo interesse dessa molecada, porque se ele vai ser um bom boxeador, não adianta ele querer jogar futebol. Não. Né? Se ele vai ser um bom lutador de karatê, não adianta ele querer fazer boxe, ele tem que seguir o instinto natural dele, porque a vida esportiva é uma vida de sofrimento. A gente só segue em frente porque a gente ama aquilo, a gente gosta. É o seu caso, você perdeu boa parte da visão e mesmo assim você fala, não, eu quero lutar bola. Se pudesse, se alguém autorizasse, você lutaria hoje. Estaria lutando. Viu, professor? Referente, por exemplo, à questão dos ensinamentos e tal, eu acho que o município, o Estado, a União devia dar sustentação para os treinadores, para os formadores. Mas, lamentavelmente, tem muita gente que faz trabalho filantrópico, né? E eu, Servilho de Oliveira, particularmente, não sou muito adepto a trabalho filantrópico. Por quê? Porque eu penso desse jeito, que enquanto você estiver trabalhando de graça, sabe, sempre vai ter alguém ganhando dinheiro nas suas costas. Sim. O município tem dinheiro. Até poder político. Por exemplo, claro. Eu penso assim, não adianta, você faz um projeto, você está ganhando prestígio com aquele projeto e eu estou dando aula de graça lá. Não pode, entendeu? Não pode. Por isso que é interessante a gente correr atrás, por exemplo, de algumas leis de incentivo, pagar o professor para que ele ensine a garotada, etc. O município também tem que ver a questão de conseguir espaço para que você faça esse tipo de trabalho.
Essas ideias são muito importantes. Santo André é uma cidade que 175 quilômetros quadrados, nós sabemos que Santo André é uma cidade que tem quase 750 mil habitantes, é uma cidade que tem uma juventude aí sedenta para a prática do esporte. Eu acho que se a gente conseguir fazer um bom trabalho, esse trabalho poderia até se tornar um projeto piloto para o Estado e, por que não, para a União. Eu sonho com isso. Eu acho e acredito que o esporte é de fundamental importância para a nossa criançada. Eu penso isso. E também para os maiores de idade, para que tenham uma qualidade de vida melhor. Muito bom. Bom, olha, nós vamos ter que parar o nós já passamos 20 minutos da nossa, puxa vida, hora. Tá vendo? É porque o papo tá bom. O papo estava tão bom que foi passando e a gente, né? Mas nós vamos ter outra oportunidade de conversar. Inclusive, eu faço parte de um projeto muito bom, que é Lutar e Vencer, em São Paulo. Um projeto que tem, por emenda parlamentar, muito bom mesmo. Depois um dia vamos parar e conversar sobre isso. E legal. Hoje não temos mais tempo para seguir. Mas o papo foi muito bom. Mestre, muito obrigado pelos ensinamentos nessa entrevista. A sua vida é um exemplo. Por si só, já é só a pessoa tomar conhecimento e que tem condições de ter um excelente aprendizado. É muito importante, muito bom mesmo. Eu fiquei muito honrado de poder conversar contigo, de ter um canal para que a gente possa divulgar as nossas ideias, discutir as nossas ideias, e eu quero dizer que a gente vai estar sempre aberto aí, e qualquer dia a gente faz uma outra aí, vamos conversar, vamos passar essas ideias, essa história para a molecada. E quem não conseguiu assistir agora ao vivo, eu vou deixar gravado no Facebook, vou divulgar, foi muito bom, e eu só tenho a agradecer. Olha, amigo Lunardi, meu professor, eu adoro as suas aulas, adoro. Eu quero agradecer a você pelo convite que me fez, quero agradecer também a Rosângela, sua esposa, não é? E quero mandar o meu abraço aos alunos, aos professores, aos mestres das artes marciais e dizer que estamos juntos aqui e pensando em melhorar o esporte da nossa cidade, principalmente aqui de Santo André. Eu agradeço pelo convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Lunardi. Uma boa semana para você. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Eu só não vou responder todas as perguntas do pessoal, porque nós não temos tempo, mas depois eu vou respondendo pelo Facebook mesmo, eu vou respondendo para todos, tá? Maravilha. Obrigado a todos, obrigado, mestre, obrigado, tá? Grande abraço. Até mais. Tchau. É isso aí, terminamos mais uma entrevista. Muito obrigado ao mestre Servílio de Oliveira e estamos aí. Obrigado a quem assistiu, obrigado a quem vai assistir também. Tá?